Tá aqui. Beleza. Bom, então vamos começar então, senhores. A gente vai começar a nossa reunião de hoje. E hoje a gente vai conversar aí sobre... aqui. Justamente a questão do Roicas. É um nome difícil de pronunciar. O Lucas vai ensinar aí pra gente como é que pronuncia direitinho esse nome aí. Eu já tentei pronunciar esse nome, mas tem um holandês com alguma outra coisa misturada no meio, é difícil, viu? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fé cristã, desenvolvimento da ciência moderna e tudo mais, baseado no Roicas, tá? Baseado um pouquinho também naquele livro dele, que ele publicou, a gente até colocou lá no grupo lá, teve alguém que colocou, não lembro quem foi, mas tá lá, que é o livro... cadê? Tá aqui, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Tem um pouco dele lá do pensamento do Roicas, e o Lucas hoje vai trazer pra gente aí um pouco mais detalhado sobre isso, tá? Vamos começar então fazendo a oração, e a gente já inicia de fato. Senhor, graças te damos por mais um dia que você nos dado, te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos, abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco, e abençoe também o Lucas, que estará dando um pouquinho mais desse conhecimento para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos começar então. Lucas, fique à vontade, e aí você decide aí como é que você quer fazer, a apresentação e tudo mais. Beleza, Alexandre, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Estou vendo aqui alguns conhecidos, o Vitor, o Breno estão por aqui. A Laís também, a minha esposa, está assistindo aqui também. Então, muito bom poder ver vocês aqui. A gente tem esse momento para conversar um pouco sobre o trabalho do Roicas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação. Aí você me fala, Alexandre, se está aparecendo aí certinho. Vou colocar aqui. Apareceu, direitinho aqui. Pronto. Como podem surgir muitas perguntas ao longo do estudo, a gente pode trabalhar assim. Quem quiser perguntar, pode levantar a mão, interromper, e aí a gente para e conversa. Se alguém achar melhor perguntar no final, aí vai anotando as perguntas, alguma coisa para comentar, e a gente deixa para o final também. Mas para mim, tanto faz. A gente parar em algum momento para conversar sobre algum ponto ou deixar para o final também. Então, o nosso assunto é sobre fé cristã e o desenvolvimento da ciência moderna. É um assunto que, pelo título, é algo genérico, mas a gente vai estudar esse assunto a partir do trabalho do Reijer Roicas, do Reijer Roicas, às vezes pode falar. O Roicas escreveu um livro que é A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, que é um livro que foi agora relançado pela editora Monergismo. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele. Nossa apresentação está dividida em, basicamente, 3 partes. Eu trago, primeiramente, uma breve biografia do Roicas, falando um pouco quem ele era. Depois a gente vai entrar na discussão do livro, e aí eu vou apresentar para vocês os 5 capítulos, fazer uma espécie de resumo dos 5 capítulos desse livro. Aí a gente tem umas rápidas considerações finais e as referências que embasaram a nossa apresentação. Então, o Roicas, ele é conhecido, principalmente por esse trabalho de escrever sobre a relação entre fé cristã e ciência moderna, e é um trabalho muito bem documentado, muito bem organizado. Quando você pega o livro a principal obra, cada capítulo ele discorre com uma farta bibliografia, com muita base de dados. Mas o que é interessante também é que o Roicas ele foi um físico e um matemático, um historiador da ciência com uma formação bastante ampla. Ele é um historiador da ciência holandês, nasceu em 1906 em uma família calvinista. Se formou em Química na Universidade de Utrecht na década de 30. 3 anos depois, obteve um doutorado em Matemática e Física. E aí, nessa época, ele era orientado por um químico chamado Ernest Cohen. O Cohen foi um químico muito importante no século XX, que infelizmente morreu em uma câmara de gás no campo nazista, em 6 de abril de 44. E o Cohen foi um dos que influenciou o Roicas aos caminhos da história da ciência.
disso, ele trabalhou em várias áreas, né? Teve experiência com cristalografia na química, com geologia, com biologia, com a área de humanidades e, finalmente, com estudos sobre a relação entre fé cristã e o desenvolvimento científico. Então, tem uma coleção chamada Dicionário de Biografias Científicas. No Brasil, acho que foi a Contraponto que traduziu essa coleção. É uma coleção de quase 3.000 páginas, que você tem verbetes, né, que são dados biográficos de vários cientistas. E o Roypas, né, você tem nomes lá de peso, que nem o Thomas Kuhn, e o próprio Roypas também é um dos que aparece lá como um dos revisores e editores dessa obra. Uma obra que inclusive, ela é bem cara, mas é uma obra bem completa aí de história da ciência. É interessante que o Roypas, ele começa a trabalhar com a história da ciência e ele é pioneiro nessa área na Holanda, né? Tanto é que a cadeira de História da Ciência, que foi a primeira da Holanda, ela foi fundada em 1945. E o próprio Roypas assumiu essa cadeira como titular, né, e ficou durante aí 25 anos como professor de História da Ciência, até a década de 70, na Universidade Livre de Amsterdã. A gente chama de VU aqui só para simplificar. A VU é a universidade fundada pelo Abraham Kuyper, né, lá no finalzinho do século XIX. E ele vai trabalhar aí, né, como professor de História da Ciência durante um bom tempo. No final da década de 60, ele teve o título de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, em Portugal, porque ele fez várias pesquisas sobre os trabalhos de alguns cientistas portugueses, como foi o caso do Pedro Nunes, que foi um cosmógrafo real. E às vezes a gente não sabe disso porque a boa parte, né, das obras do Roypas não foram traduzidas para o português. Na década de 70, ele foi professor na Universidade de Utrecht, né, a mesma que ele se formou. Entre 75 e 77, ele ministrou palestras na famosa Gifford Lectures. Para quem não conhece, as Gifford Lectures são uma série de palestras anuais que tem o intuito de promover o estudo da teologia natural, e elas são proferidas em várias universidades escocesas, né? Edimburgo, St. Andrews, Glasgow e Aberdeen, né? E assim, ser convidado para palestrar nas Gifford Lectures é quase como receber um Nobel intelectual, porque é um prestígio muito grande. Tanto é que várias das palestras que são proferidas nas Gifford Lectures, elas se transformam depois em livros que viram clássicos da área. Então, se você pensar aí, passaram vários, né, nomes de peso pelas Gifford Lectures, que nem o Calbart, o Michael Polanyi, o Arsene Graff, o Charles Taylor, né, o Taylor, inclusive, ele passou aí, acho que se não me engano, 2 anos falando sobre a era secular, e aí esse trabalho depois, nessas palestras, vão virar depois aquele bem grandão chamado Uma Era Secular, né, que é bem falado hoje, do Taylor. Além do Taylor, o Arthur Eddington também, né, Niels Bohr, Carl Sagan e até Richard Dawkins. Então, são palestras proferidas aí que se transformam depois em várias obras importantes. Além disso, o Roypas escreveu cerca de 130 obras, né, entre livros e artigos, e ele veio a falecer em 94, com 88 anos de idade. Aí aqui eu trouxe um resumo das principais obras dele, que foram publicadas, né, são obras que tiveram várias reedições e foram publicadas durante vários anos. Infelizmente, a única obra disponível que nós temos em português é A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Então, se você for, né, se tiver uma boa familiaridade com o inglês, você consegue ler os demais títulos sem problemas. Aí eu fiz uma tradução aqui bem simples, né, desses trabalhos, das obras dele. Ele trabalhou com Robert Boyle, fez um estudo científico-teológico. Teve outro trabalho sobre um cientista francês chamado Pierre de la Ramée, e ele trabalhou sobre humanismo, ciência e reforma. Outro trabalho sobre continuidade e descontinuidade em biologia e geologia. Outro trabalho sobre leis naturais, milagres divinos, e ele fez um estudo histórico crítico do princípio da uniformidade na geologia, biologia e teologia. O livro que a gente vai falar sobre ele hoje, né, que é Religião e Desenvolvimento da Ciência Moderna. Depois, Catastrofismo e sua relação com o atualismo e uniformitarismo. Um novo panorama da ciência, humanismo e navegações dos descobrimentos na ciência e nas letras portuguesas, do século XVI, tratado de Réticos sobre as escrituras sagradas e o movimento da Terra, e Fato, Fé e Ficção no Desenvolvimento da Ciência, né? Esse último livro, inclusive, é um livro muito famoso que reúne todas as palestras que o Roypas proferiu nas Gifford Lectures.
né, durante aí a década de 70. Além desses títulos, o Roykas ainda trabalhou durante muito tempo em um livro sobre a recepção do sistema copernicano na Holanda, só que apenas alguns capítulos foram publicados, ele não chegou a organizar um livro específico, e aí provavelmente, né, porque depois ele veio a falecer. Esse é o livro que reúne as palestras do Roykas lá nas Giffey Lectures. Trouxe um print do sumário da obra, uma obra que é hoje bastante citada e muito requisitada no meio acadêmico. É uma obra, sobretudo, não só de fé e ciência, né, da relação entre fé e ciência, mas, sobretudo, de história da ciência. Isso que é um traço muito marcante no trabalho do Roykas, porque à medida que ele discute os fatores teológicos, na influência religiosa no desenvolvimento científico, ao mesmo tempo ele traz todo o pano de fundo histórico e filosófico sobre o desenvolvimento desses conceitos. E um fato curioso é que atualmente tem uma pesquisa de doutorado sendo feita lá na Universidade Livre de Amsterdã sobre a vida e a obra do professor Roykas. É um trabalho aí de um estudante chamado Jelmer Heer, esse rapaz aí lá de cima, que é orientado por um pesquisador chamado Gisbert van den Brink. Esse Van den Brink, ele é um pesquisador conhecido, inclusive tem uma entrevista com ele no site da ABC2, e recentemente ele publicou um livro, que ainda não temos a tradução para o português, chamado Teologia Reformada e Teoria Evolucionária. Então, o intuito da obra é estabelecer um diálogo, né, entre teologia reformada e evolução. O Van den Brink é o principal autor dessa obra. Inclusive, ela está bem baratinha na Amazon um dia desse, né, o e-book. Bom, então, aí a gente entra propriamente na obra, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as características, né, de cada capítulo, que cada capítulo discute. Essa edição, que inclusive é a que eu tenho aqui, ela foi publicada pela primeira vez em 88, pela editora da UNB, e aí, uns 2 meses atrás, a Monergismo, ela também publicou, né, ela adquiriu os direitos da obra e relançou o título, né, com uma nova capa, aí, uma diagramação mais atual. Mas, afinal de contas, do que se trata a religião e o desenvolvimento da ciência moderna? Né? Qual é o intuito dessa obra? Né? Qual é o objetivo? Primeiro que o livro ele tem como pano de fundo a revolução científica. Né? Esse é o grande horizonte, né? Esse é um grande solo no qual o Roykas constrói toda a argumentação sobre a relação entre fé cristã e desenvolvimento da ciência moderna. Então, ele começa, né, ele traz esse panorama da revolução científica, né, a gente tem ali o contexto do sistema copernicano, né, o estabelecimento do sistema copernicano, né, a defesa dos movimentos da Terra, né, o fato do Sol ser o centro do sistema, e aí você tem uma série de revoluções que vão acontecendo e vão culminar depois no abandono do sistema geocêntrico. E aí, diante disso, Roykas faz um questionamento que ele se propõe a responder ao longo da sua obra. Por que a ciência ela surgiu em um determinado lugar na Europa e em um determinado momento, e não em outro lugar ou em uma época diferente? Então, por que na Europa, naquela época, a gente tem algo que hoje nós chamamos de ciência moderna? Quais fatores surgiram? Quais fatores influenciaram nesse surgimento da ciência moderna naquele contexto? Por que ela não surgiu em outro lugar do planeta ou em uma outra época? Mas por que foi na Europa e exatamente entre os séculos XVI e XVII? E aí uma segunda pergunta que o Roykas lança, né, depois desse questionamento, é o seguinte: até que ponto os fatores bíblicos e gregos influenciaram a criação de uma certa atitude em relação à natureza? E aí são duas coisas que ele passa a obra inteira analisando. Ele pega a visão grega e a visão bíblica. Ele começa a analisar até que ponto ambas as visões elas contribuem para esse interesse do ser humano em estudar a natureza, e depois nós temos algo que podemos chamar de ciência moderna. E aí, num primeiro momento, ele começa a linkar alguns fatores. O que é interessante da obra do Roykas é que, assim, ele não divide, né, os capítulos não são separados de maneira estanque, né, fechada. O livro é bem recursivo, porque ele fala sobre um assunto, né, e aí introduz, por exemplo, a visão grega, a visão bíblica. No capítulo seguinte, ele retoma as mesmas visões, só que vai acrescentando novos dados, novas discussões. Então, é quase que uma escrita recursiva, né? Ele vai sempre
trazendo novos elementos para enriquecer a discussão. Então, nesse primeiro momento, quando ele lança essa discussão, ele começa a elencar alguns fatores que vão contribuir para esse desenvolvimento da ciência moderna. De um lado, a herança dos gregos, né? Essa herança ela é principalmente resumida na lógica e na matemática, e do outro lado, a visão bíblica de mundo. E aí, o destaque aqui que ele vai discutir bastante é o papel da reforma protestante nesse processo. Além disso, ele também destaca outras influências sociais, influências econômicas, influências políticas, geográficas. E apesar também dessas influências, né, desses outros fatores, ele sustenta que na época em que surgiu a ciência moderna, a religião ela era um dos fatores mais dominantes e poderosos da vida cultural. Isso é interessante porque, uma vez, uns anos atrás, aí saiu um artigo na Nature que o autor, né, por que a ciência surgiu na Europa, naquela época, naquele determinado momento, né, e naquele determinado lugar. E aí, é um artigo assim, bem naturalista, né, no sentido extremo do termo, porque ele vai simplesmente reduzir toda essa complexidade do desenvolvimento da ciência ao papel do renascimento, né, a transformação que a Europa está passando, a transformação intelectual, levar esse desenvolvimento da ciência moderna. Só que o Roykes vai dizer que não é bem assim, porque nessa época, a religião, a fé religiosa, ela era extremamente influente. As pessoas viviam sob essa influência. Então, é equivocado você querer separar a influência religiosa de toda essa atmosfera efervescente que a gente tem de desenvolvimento científico. E aí, o livro é dividido em 5 capítulos. Né? Primeiro fala sobre Deus e natureza, depois razão e experiência, depois natureza e arte, depois o avanço da ciência experimental, e aqui ele detalha como que esse avanço ele foi importante para estabelecer uma base empírica que vai dar suporte à ciência moderna. E, por fim, ele analisa a importância, o papel aí da reforma no avanço da ciência, no desenvolvimento dessa ciência que a gente tem nos séculos XV e XVI. Então, primeiro começa, né, falando sobre a visão grega e a visão bíblica. Ele começa comparando. Aqui a visão grega a gente tem representado aqui por vários filósofos pitagóricos, platônicos, jônicos, eleáticos, e aí, resumindo, essa visão encarava o mundo como uma espécie de organismo vivo. Então, a própria matéria ela se confundia com o ser divino, e a natureza ela tinha um aspecto divino, né, como se fosse uma extensão da divindade. E a gente tem alguns filósofos, né, que representam essa visão. Né? Tales de Mileto com seu princípio primordial sendo a água, Heráclito como sendo o fogo, né, como a origem de todas as coisas, Platão, o universo que ele é visível como uma imagem do reino das ideias, Aristóteles, né, com a sua ideia do primeiro motor, né, o primum mobile, como a causa final. Então, Aristóteles vai falar que o mundo das ideias ele coincide com o mundo visível, e aí o Deus de Aristóteles, né, seria aqui o primeiro motor, que seria uma causa final, que é a mais elevada das formas. Os estoicos vão sustentar uma concepção dualista de mundo. Para Platão, o mundo ele era formado por ideias, né? Essas ideias elas seriam modelos eternos, dos quais as coisas visíveis são, digamos assim, uma imagem distorcida, e não totalmente real. E o demiurgo, né, que para Platão seria o criador pessoal, ele é um poder que regula a matéria recalcitrante. E aí o universo, para Platão, ele é um ser divino, né? Ele seria a imagem do Deus Supremo, que é o reino das ideias. Na Idade Média, na filosofia e a teologia gregas, essas visões elas vão influenciar fortemente o pensamento cristão, embora já houvesse alguns protestos de alguns cristãos contra essa visão de divindade, né, na natureza. E depois ele vem falando sobre a visão bíblica, né, que de maneira extremamente oposta encara a natureza não como uma divindade, mas como uma criação. Então, existe aqui uma contradição total com a religião pagã, porque a natureza ela não é vista como uma divindade. Se fosse vista como uma divindade, ela seria temida ou adorada, como era ali para os gregos. Mas aqui, na visão bíblica, ela é vista como uma obra de Deus que deve ser admirada, estudada e controlada. E aí, nesse sentido, né, toda a criação, né, os astros, né, os animais, o mundo, são vistos como criação de Deus. E isso
pegando o jargão ainda faz toda a diferença, porque a natureza não é vista mais como algo, como um organismo, né? Um organismo que possui divindade, né? Que possui atributos divinos. Esse autor ele fala, né, que o Deus de Israel, por sua palavra, cria todas as coisas do nada. Ele é realmente todo-poderoso, não é limitado por nenhuma matéria que tem de ser ordenada e não tem que lidar com formas eternas. Né? E aí, o que isso quer dizer? Que o Deus criador, na visão bíblica, ele é transcendente, ele transcende a criação. Ele cria o universo, mas ele é soberano sobre esse universo criado. Ele não se confunde, né, não é imanente a essa criação como se supunha na visão grega, em que você tem ali deuses que interagem com a matéria, que ao mesmo tempo resiste à ação desses deuses, então, como se tivesse um caráter divino da matéria. E aí o capítulo 1 ainda vai discutir, no finalzinho, a concepção mecanicista de mundo. Então ele começa falando da visão grega, depois a visão bíblica, e aí depois a visão mecanicista e a crítica, né, da visão mecanicista, essa noção grega, né, do que a gente chama de organicismo, que é entender a natureza como uma divindade. Então, o modelo do mundo como organismo ele foi substituído pelo do mundo como mecanismo. Então, a gente tem uma mudança aqui nesse padrão. Então, todo o desenvolvimento de Copérnico a Newton, ele pode ser, aí a gente pode denominar como uma mecanização da concepção de mundo. Então, o mundo agora não é visto mais como uma divindade, mas é visto como uma máquina, né? Uma máquina que tem um autor externo, né? Uma engrenagem bem organizada que gira, que funciona em sincronia e que implica em um autor externo que a produziu, que é Deus, né? Então, no entanto, como a atividade de um criador onipotente não tem o equivalente humano, não pode ser representada por nenhum modelo. E a gente tem alguns exemplos de filósofos mecanicistas, né, como Boyle, Baston, Newton, Huygens, né, entre outros. Só que esse mecanicismo depois vai ser criticado por alguns porque ele dá espaço, ele tinha uma tendência para uma espécie de semideísmo, que é aquela ideia de que Deus é o criador, não se duvida disso, só que o universo ele é autorregulável, né? O criador cria a natureza, cria o universo, esse universo com mecanismo é análogo a um sistema de engrenagens que funciona à base de corda. Então o criador vai lá, dá corda e ele agora por sua própria conta, ele funciona e se autorregula. E aí isso vai ser criticado depois, inclusive, né? Então, além disso, o capítulo finaliza com uma crítica do naturalismo ao mecanicismo, e aqui é importante destacar que esse naturalismo, né, que o Roy está falando, que a gente tem hoje, muito discutido, né, que se confunde com o conceito de ateísmo. Não é isso. Naturalismo aqui é uma crítica a essas ideias deístas que surgiram, né, após Newton. O próprio o bispo Berkeley ele vai criticar esse mecanicismo, como força, peso e atração. Eles podem ser úteis para cálculos, mas eles não revelariam a natureza do movimento. Então, o Berkeley, a ciência, né, no caso aqui a experiência, ela não prova sua existência, já que a sua única tarefa é reduzir a multiplicidade de fenômenos a regras gerais, ligando o que precede ao que se segue. E aí, Berkeley vai atribuir ao livre exercício da vontade de Deus as leis da natureza, né, como se estivesse dizendo que não é possível controlar a natureza, controlar os fenômenos da natureza a partir dessas descrições de força, movimento, atração, queda, né, dos corpos e assim por diante. E aí ele vai defender que apenas a pesquisa empírica que pode dar alguma certeza, né, alguma informação confiável sobre essas regras. Aí nós avançamos para o capítulo 2, né, que é uma discussão sobre razão e experiência. Né? O capítulo começa falando sobre racionalismo e empirismo, né, e aí começa a fazer uma comparação, e aí, novamente, ele volta no passado, vai lá novamente nos gregos, né, para entender como era essa noção para os gregos, depois passeia pela Idade Média, e depois a Era Moderna, né, no nascimento da ciência moderna. Então, só para definir aqui os termos, para a gente entender, quando eu falo que racionalismo, eu estou me referindo àquela ideia de que a racionalidade ela é o principal critério de realidade.
Então, o experimento aqui, né, o objeto empírico, né, a atividade empírica, ela sempre vem em segundo plano. Já o empirismo é exatamente o contrário. A razão, ela é submetida à experiência. Então, a razão, ela tem um papel aqui secundário frente ao conhecimento. Então, na antiguidade havia, né, um dualismo entre a visão de Deus como Pai e Deus como Criador, porque, observe, Deus como Pai da natureza, né, ou que se identifica com ela, vai implicar no fato que o homem tem um conhecimento intuitivo sobre ela, como se tivesse conhecimento inato, né, já nascesse com esse conhecimento. Já a visão de Deus como Criador implica no fato de que o homem, como criatura, cabe a ele descobrir, investigar e compreender essa natureza. Então, isso é importante diferenciar. Na Idade Média, a gente tem já o nominalismo, e aí os nominalistas eles vão descrever, né? Vão esperar que a ciência ela é descrita apenas em termos de probabilidades, não de certezas absolutas. No nominalismo, a gente tem aquela ideia de que não é possível, né, falar de coisas universais, né? Eles vão defender apenas a existência de coisas particulares, e os universais seriam apenas meros nomes que a gente dá à propriedade das coisas, né? Então, não existe, por exemplo, né, não existiria algo assim como ser sul-americano, né? Vamos supor, seria algo universal. Para os nominalistas, isso não faria sentido. Bom, já no século XVII, a gente já tem uma matematização do mundo, e aí o empirismo, né, nesse contexto, ele ganha espaço. E aí surge também com Bacon aquela analogia que a gente sempre fala dos dois livros, né? O livro da palavra de Deus e o livro da natureza. Então, nesse caso, a gente tem também uma disputa aí, né, entre o cartesianismo, que vai se apoiar no racionalismo, e o empirismo. E aí Descartes ele vai propor um sistema cosmológico baseado no fato de que Deus é imutável, né? Ele elabora 7 vezes a colisão, das quais, se não me engano, 6, né, hoje estão incorretas. E aí vai haver uma oposição a esse racionalismo, com Pascal, Boyle, Hooke e o próprio Newton. Então, o empirismo, aí, né, a defesa da experiência como um critério válido para estabelecer conhecimento, ele vai predominar e vai ser algo muito influente no trabalho desses pensadores. Né? Se você pegar, por exemplo, o Oddi de Newton, você vê quase uma defesa explícita, né, da atividade empírica para se construir o conhecimento. Então, para o Pascal, por exemplo, ele vai dizer que fatos têm de ser aceitos, né, estejam eles em conformidade com a razão ou não. Né? Para o Boyle, a ciência e a religião estão construídas sobre fatos de cunho mais histórico do que racionalmente necessários. Então, ambas, né, repousam sobre fatos empíricos, acontecimentos reais. O Hooke vai dizer que a ciência tem de começar com as mãos e os olhos, depois continuando com a razão, para depois voltar novamente às mãos e os olhos, é um processo cíclico, né? E Newton vai combinar tanto o empirismo, né, baconiano, com os métodos matemáticos. Então, essas duas correntes aí vão se combinar na obra de Newton. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então, continuando, nós avançamos para o capítulo 3, e aí, o capítulo sobre natureza e arte. Aqui, o Roicas ele vai discutir bastante sobre a importância do trabalho manual, né, que é o artífice, né, o artesão, aquele que constrói um dispositivo, um aparato. E ele começa fazendo essas 3 perguntas para, em seguida, discutir, né, fazer um comparativo sobre a visão grega, a visão bíblica, né, quais respostas elas oferecem para essas 3 perguntas. Então, ele pergunta: está o artífice apto a fazer o que a natureza faz? Ou seja, pode o artesão, né, aquela pessoa que faz o trabalho manual, né, o ferreiro, o marceneiro, construir ou reproduzir algo que seria particular da natureza? Outra pergunta: é permitido ao artífice tentar fazer o que a natureza faz? Outra questão. E deve a arte ser deixada aos artífices ou devem os eruditos ocuparem também esse assunto? E aí
São três questões que, novamente, ele volta nos gregos e revisita essa noção, porque, na visão grega, uma vez que a natureza ela é divina, seria impossível competir com ela através da arte, por causa do seu caráter divino. E aí, para os gregos, o artificial ele era visto como algo inferior ao moral. Então, o fato de alguém construir um dispositivo não é algo bem visto, por exemplo, para os gregos, porque para os gregos, a arte exercida pela natureza ela era uma alta reprodução que não era limitável e não era consciente. Então, era uma alta reprodução que era distrita às suas formas eternas e imanentes. E essa concepção ela vai permanecer durante toda a Idade Média, ou seja, o trabalho manual aqui ele é visto como um pseudo-trabalho, a gente pode falar assim, é algo de menor valor, menor prestígio. Essa concepção vai predominar durante a Idade Média, porque aí vai se acreditar que a natureza, né, ela tinha feitos que só seriam ultrapassados pela mágica. Então, se o trabalho manual não é relevante, não consegue reproduzir, só a mágica, né, algo aqui místico, conseguiria alcançar esses feitos da natureza. E é por isso que a mecânica, nessa época, ela é vista como magia, porque ela era uma tentativa de subjugar a natureza. E aí vai dar origem depois à alquimia, né? Inclusive, os alquimistas eles viam a sua atividade como uma espécie de uma forma de tentar auxiliar e apoiar a natureza na realização, né, do seu objetivo, que já era parcialmente atingido. E aí, o objetivo era tentar fazer a natureza alcançar a sua forma perfeita através da mágica. E aí, a palavra experimento, né, ela, nessa época, ela ainda não tem a conotação moderna que a gente usa hoje, porque ela significava tanto feitiço como experimentação científica. Então, a tentativa do homem de fazer a natureza a serviço do ser humano era vista aí como algo, como uma feitiçaria, né? Uma vez que o trabalho manual não era prestigiado. Então, da mesma maneira, a distinção que a gente tem na física aristotélica, né, de movimento natural, movimento violento, ela foi eliminada, porque se aplicava aí, né, a teoria do impulso, a queda dos corpos, e também a projeção dos corpos no movimento violento. E aí nós avançamos para o capítulo 3, que é a natureza e a arte. Então, nesse caso aqui, a gente tem novamente o Róquias volta depois para o trabalho dos gregos, né, já com novas discussões aqui. Essa concepção dessa visão mística e mágica, né, do trabalho manual sobre a natureza, ela vai ser abandonada no século XVII, né? E aí o organicismo, aquela visão mística e divina da natureza, ela é substituída pelo mecanicismo, e aí a concepção mecanicista ela vai eliminar a distinção entre arte e natureza. Então, o que é que os mecanicistas vão dizer? Deus é um mecânico e a sua obra é um mecanismo. Portanto, a natureza, né, e aí pegando a concepção cristã, a natureza ela é a arte de Deus, e essa arte de Deus se reflete na arte humana. E aí olha só que coisa interessante, porque a partir daqui, uma vez que a arte humana ela é um reflexo da arte de Deus, o trabalho do artesão ele é visto como algo digno, algo que tem valor, porque agora ele é uma tentativa de reproduzir essa arte de Deus, né? Deus, uma vez que criou a sua obra, essa obra representa um mecanismo. E a gente tem alguns nomes como Kepler, Thomas Browne, que vão se apoiar nessa ideia. E aí vem um outro nome também que aparece nessa discussão, que é do Francis Bacon, né? O Bacon, nesse sentido do ser humano conseguir, né, elaborar um trabalho manual que seja um reflexo da obra de Deus na natureza, vai dizer o seguinte, que o homem é capaz de competir tanto com a natureza celestial como com a terrestre. O seu domínio sobre as coisas depende inteiramente das artes e das ciências. E o que o Bacon está querendo dizer com isso? Está dizendo que ele está defendendo uma experimentação que buscasse compreender a natureza. Um trabalho de investigação que buscasse explorar a natureza a fim de entender. Tanto que ele vai dizer assim, a natureza não pode ser comandada, senão obedecida.
O que ele quer dizer com isso é que existe um limite que é estabelecido pela natureza do homem, no qual a interferência humana tem que estar fundamentada. Então, essa visão, né, mecanicista do mundo, ela, embora não esteja na Bíblia, ela ainda assim tem em comum o conceito bíblico, o fato de que a natureza não é mais uma divindade. O mecanicismo tira da natureza esse caráter divino, é algo criado, algo que pela experimentação pode ser compreendido, e essa experimentação envolve a construção de dispositivos, de artefatos, de instrumentos que possam fazer com que o ser humano tenha acesso a essa natureza. Bacon foi criticado pelos escolásticos porque tem um filósofo chamado William Blake que vai dizer que a filosofia de Bacon é ruim na Inglaterra, e o próprio C.S. Lewis também criticou o Francis Bacon, porque ele acreditava que a visão baconiana de domínio humano sobre a natureza, ela era um tanto arrogante. Uma coisa interessante que o Bacon vai dizer também é que a queda afetou a razão humana. Por que ele está dizendo isso? Porque uma vez que a razão ela é afetada pela queda, é preciso que você tenha instrumentos, dispositivos que referentem aquele conhecimento, uma vez que pela razão ele não é confiável devido à queda. E aí ele vai construir, por exemplo, a defesa do trabalho experimental sobre esse argumento. O homem é caído, né? É pecador pela natureza, sua razão é afetada pela queda, então é necessário que a gente tenha um mecanismo, uma forma de se avaliar esse conhecimento que dê confiabilidade. E isso é feito através da experiência. Ok? Bom. Aí nós avançamos para o capítulo 4, que é o avanço da ciência experimental. Já é o penúltimo capítulo do Reis. Nesse capítulo, ele vai falar bastante sobre o método experimental e como que ele foi importante, né? A gente já tem uma discussão, né, já do capítulo anterior, né, a partir de Bacon, dos mecanicistas, né, sobre a importância da experimentação. E aqui, né, ele desenvolve com mais detalhes o papel do método experimental no desenvolvimento da ciência moderna. O método experimental ele foi importante, né, para o avanço da ciência moderna, porque o objetivo primordial, né, desse método não era obter domínio sobre a natureza, mas descobrir os segredos por meio de artifícios que eram racionalmente planejados. Então, o intuito era descobrir os fenômenos naturais, né, o mundo natural, a partir de construções engenhosas, bem elaboradas, que pudessem ter acesso à realidade. E aí isso vai ter ampla aceitação por dois motivos que o Royce coloca. Um motivo que é moral, né, vamos chamar de aprovação moral, que é o quê? É justificar que o método experimental ele não vai ser usado de maneira ilícita ou de maneira a se obter poder. Imagine que fosse uma situação em que alguém poderia usar de má fé um método experimental para derrubar um rei, né, ou para criar guerra com uma nação vizinha. Então, a aprovação moral aqui, né, ela é nesse sentido de mostrar que o método experimental era isento disso. E, em segundo lugar, uma aprovação social, que era no sentido do método experimental incluir aqui a atividade prática, a atividade técnica, e essa atividade agora, ela é algo digno tanto para o filósofo quanto para o cidadão. Ambos podem praticá-la. Isso vai ser importante porque, nesse caso aí, há o reconhecimento dos artesãos e dos engenheiros. Eles começam aí eles têm um papel fundamental nos experimentos, porque são os mais gabaritados para construir dispositivos e aparatos sofisticados. E aí agora há, de fato, o reconhecimento do trabalho dessas pessoas. Né? Lembrando, né, esse trabalho, durante na antiguidade, ele era visto com desprezo, porque na visão grega a gente tem a filosofia, né, o pensar e a guerra como categorias elevadas para o cidadão, enquanto o trabalho manual era visto como algo insignificante. Né? Aí, às vezes alguém pode perguntar assim, mas Arquimedes era alguma pessoa que trabalhou com experimentos, que trabalhou com experimentos, com manuais, né, construiu dispositivos.
Só que Arquimedes fez tudo isso tendo como pano de fundo a guerra, né? Construiu armas de guerra, né? Instrumentos de artilharia. E a guerra era vista pelos gregos como algo nobre. Então aí há, assim, um reconhecimento do trabalho dos engenheiros. Aí, novamente, né? Voltando à antiguidade, eu já antecipei aqui algumas coisas, mas só para recapitular. O Roberts faz uma revisão, né, do trabalho manual na antiguidade. Então, os artesãos eram seres inferiores, e aí tem uma frase que eu achei até interessante que o Roberts coloca, né, que os gregos vão falar o seguinte, que a sabedoria não instrui as mãos, mas a mente. E aí o trabalho manual era relegado aos escravos, enquanto a agricultura e a guerra eram vistos como algo mais nobre, maior autoestima. E essa visão impactava a ciência aplicada, porque a investigação do que era material era vista como algo inferior à investigação do que era espiritual. Os platônicos, inclusive, vão dizer isso. Então, havia, né, uma ciência pura, vamos dizer assim, né, que era relegada aos filósofos, e havia uma ciência, digamos assim, né, desprezível, que era aquela manual, né, aqueles trabalhos manuais relegada aos escravos. Então, aí o Huckers vai dizer que não foi a falta de capacidade tecnológica que entravou essa transição de teoria para a prática, né? Mas sim um desprezo do trabalho manual. Então, ele vai falar que a ciência para os gregos era algo que pertencia apenas à mente, não às mãos. E aí o racionalismo, a deificação da natureza, o desprezo do trabalho manual e a subestimação da arte, elas foram fatores que vão aí, vamos supor assim, atrasar, né, no sentido anacrônico do termo, mas vão limitar o trabalho experimental da época. Já na visão judaico-cristã, e aí é muito importante destacar isso, qual é a visão, né, do trabalho manual? É que todo o trabalho, seja ele manual, seja ele intelectual, ele é visto como algo sagrado para Deus. Então, há uma valorização bíblica dos trabalhos manuais. Se você pegar lá o Gênesis, já tem uma instrução desde o início do trabalho manual, que é o mandamento de cultivar e guardar o jardim. E aí, Deus fala, né, para Adão, 6 dias trabalharás e farás tua obra. Então, os ofícios aqui, eles eram vistos como coisas instituídas por Deus. E aí, na cultura judaica, né, a gente olhando para o Antigo e Novo Testamento, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, os rabinos judeus, eles tinham que aprender um ofício. Jesus era um carpinteiro, e era filho de um carpinteiro. O próprio apóstolo Paulo, ele exortou os tessalonicenses a trabalhar com as mãos, porque ele também era um fabricante de tendas. E aí a visão bíblica, ela encara o trabalho manual como algo digno, algo precioso, algo que é vocacional dado pelo próprio Deus. E, consequentemente, o artesão, ele é uma pessoa que tem que ser respeitada, assim como o seu trabalho. O trabalho é digno, seja ele praticado pelo escravo ou pelo seu senhor. E a natureza e a arte humana foram criadas. Então, não existe aqui uma hierarquia de um tipo de função de ofício mais importante, mais nobre que o outro. Né? Natureza e arte humana são criações de Deus. Então, da mesma forma que o lazer, ele não é superior ao trabalho. Então, da mesma forma que o Deus de Israel, ele trabalha de forma contínua e dirige a humanidade. Aí, em seguida, né, o Huckers avança para a Idade Média, né, como era visto o trabalho manual na Idade Média. E ele vai falar sobre o progresso da tecnologia, né, ainda muito rudimentar no sentido moderno, porque havia ali alguns moinhos de água, né, moinhos de vento, que eram da indústria. Já havia também alguns experimentos científicos, e aí, como por exemplo, tem alguns trabalhos de Petros Peregrinos, né, com magnetismo, no século XIII, e de Frederico II, que é alguns escritos sobre a arte de caçar com aves. Só que aqui, ainda a tecnologia, essa técnica, essa parte manual, ela era separada da ciência. Ou seja, cérebro e mão ainda trabalhavam de maneira separada, né? As mãos iam para um lado, o cérebro para o outro. E aí, consequentemente, a ciência medieval ela era mais racionalista, e mesmo quando havia recurso para a experiência, ela ainda é uma experiência mencionada em compêndios. Se fazia muita referência a experimentos, mas que não havia uma efetiva execução do experimento. Né? Você tinha uma citação da citação da citação.
e aí isso ia sendo reproduzido, mas o experimento de fato não era realizado. O experimento era mais visto como algo para exercitar a mente, vamos dizer assim. Já na era moderna, a gente já tem agora um desenvolvimento, né, principalmente pela influência bíblica na visão do trabalho manual como algo digno, e aí a gente tem um desenvolvimento expressivo de dispositivos e instrumentos variados. Vocês estão vendo aí uma réplica, né, de um astrolábio português, que foi um instrumento muito usado durante as navegações no século XV. Ele era usado para medir a altura do Sol, e aí a partir desse dado, calcular a latitude local. Então, aqui a gente tem não só a valorização do trabalho manual, como uma emancipação social da classe artesã. Então, agora a gente tem uma mudança, né? O trabalho manual agora é visto como algo digno, e aí você tem uma classe, né, um grupo que começa a ascender socialmente. E aí, o trabalho manual é valorizado, você tem o comércio e a indústria na Renascença se desenvolvendo, né, como consequência. Há um intercâmbio de cientistas, engenheiros e artesãos, né? Quem não se lembra aqui das réplicas, né, de dispositivos e carros do Leonardo da Vinci, várias imagens. Existem aqui também reformas escolares que são influenciadas pelo espírito baconiano e também são recebidas com entusiasmo pelos próprios puritanos, né? Inclusive, durante esse período puritano já havia um movimento aí de grandes progressos, e há uma mudança aqui agora para essa valorização do trabalho manual. Tanto que um puritano chamado Nathaniel Carpenter ele vai falar que era preciso ter a mente nas mãos. Então, a gente tem agora, finalmente, uma valorização do trabalho manual que vai aí se fundir com essa atividade experimental, e que, juntamente com a visão bíblica, vão dar um grande impulso ao desenvolvimento da ciência moderna. E aí, por fim, nós chegamos ao capítulo 5. Já estou chegando ao final, tá, gente? Que é a ciência e a reforma. E o Roykas é o maior capítulo do livro, né? É o capítulo em que o Roykas gasta mais páginas aí discutindo sobre o papel da reforma. E ele organiza isso em torno de 3 tópicos, né? Que é a influência da reforma protestante sobre a ciência bíblica, aquele ponto que a gente vai falar depois sobre a transição, né? Lembra que a gente está tendo uma transição do sistema geocêntrico, ptolomaico, para um sistema heliocêntrico copernicano. Então, como é a recepção desse novo sistema no meio protestante, né? Como que isso se casa com a interpretação bíblica? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. E, por fim, a relação entre puritanismo e ciência, né? Qual a importância do movimento puritano no desenvolvimento da ciência moderna. Lembrando, gente, que o Roykas é um cristão, dentro de uma família calvinista, e todo o trabalho dele é em cima desse estudo sistemático sobre o papel da reforma, o papel da fé cristã, especialmente da reforma, nesse desenvolvimento da ciência moderna. E aí lança uma pergunta, né, no início, né? Teria a teologia reformada tido um efeito estimulante sobre a nova ciência, ou foi o desenvolvimento econômico e social a causa tanto da reforma científica como da religiosa? Então, ele começa analisando os argumentos de Max Weber, né, que é aquele argumento da relação entre calvinismo e capitalismo, né? Ele vai discorrer sobre isso, tanto Weber como o Merton, né, que é um dos pais da cienciometria, da sociologia da ciência, e depois vai desencadear na cienciometria. E aí, depois ele vai falar sobre, especialmente a reforma, né, com mais características. Mas aqui, só para resumir, como é que ele coloca lá nesse capítulo? Que, assim como no sentido eclesiástico, a reforma ela rejeitou um papa, a reforma científica ela também resultou na libertação, né, na rejeição de um papa, de outro papa, aliás, que seria o Aristóteles. Então, o Roykas traz vários exemplos de como a protestantes na vida científica foi muito grande, ela foi numerosa. Ele traz até um exemplo que, no caso, quando a Royal Society ela foi fundada, lá no século XVII, cerca de 7 dos 10 cientistas fundadores eram puritanos. E eram cientistas cristãos de várias áreas, não tinha apenas na astronomia, na matemática, tinha na botânica, na geologia, né? Na época não era geologia, mas
mas era uma área parecida, né, que a gente podia falar. E aí ele começa a analisar isso, porque os argumentos de Weber e Merton, né, o Royce depois vai discordar, porque, na verdade, o Weber vai falar da predestinação como algo também que vai influenciar no trabalho, porque uma vez que a pessoa é salva, as evidências da salvação são mostradas pela riqueza, né, pelas suas obras. E o Royce vai falar que não é bem assim, porque quando você pega as confissões de fé, as boas consideradas um fruto da gratidão pela salvação recebida, e não uma reafirmação por tê-la recebido, né, como era a interpretação popular. E é por isso que o Royce vai dizer que não existe um elo entre a doutrina da predestinação, da doutrina calvinista, e o capitalismo, ou a ciência moderna. Por quê? Aí ele vai dizer, o que de fato vai influenciar, né, no papel da reforma na ciência moderna são dois temas. É o tema da glória de Deus e o sacerdócio dos crentes. Por quê? Os reformados protestantes entendiam que tudo era feito para a glória de Deus, inclusive a pesquisa científica. Então, a pesquisa científica, inclusive, que ela era vista à luz da parábola dos talentos. E aí ela vai ter um papel importante no desenvolvimento da ciência moderna. Desculpe, na ciência moderna. Então, tudo deveria ser feito para a glória de Deus. O trabalho científico era digno tanto quanto o trabalho de um clérigo, de um sacerdote que estava na sua igreja todos os domingos. Então, diferentemente do que Weber afirmava, do que o Merton afirmava, a influência preponderante da reforma sobre a ciência, ela deve ter se originado nessa ênfase tanto da glória de Deus como também do sacerdócio geral dos crentes, ou seja, cada homem deve aceitar a responsabilidade de descobrir a verdade, tanto quanto possível, por si mesmo, e de que deve haver independência em relação à autoridade humana, para que a submissão à autoridade divina seja mais completa. Então, o que isso quer dizer? Que a única pessoa ao qual o homem deve prestar contas é a Deus. Então, ele é livre para discordar de outras ideias, né? Ele é livre para concordar ou discordar de Aristóteles, ele é livre para concordar ou discordar de Copérnico, ele é livre para concordar ou discordar de qualquer cientista, sem ser punido ou sem sofrer por isso. Essa a ideia. E ele vai falar assim, na altura do capítulo, que o que é mais importante acerca dos primeiros cientistas protestantes é o seu amor pela natureza, na qual reconhecem a obra das mãos de Deus e o seu prazer em investigar os fenômenos naturais. Então, o Royce vai afirmar que não foi o calvinismo que se aproximou de um determinismo científico, né, como o Weber e o Merton vão falar, mas sim o tomismo. Para o Royce, Calvino tinha mais afinidade com o nominalismo, né, moderado, que nem ali no Paulo de Aurélio. Aí entra o outro tópico, que é a ciência e a exegese bíblica, que a gente entra agora num ponto muito importante sobre, afinal de contas, né, como foi a recepção do sistema copernicano. Houve adesão dos protestantes, ou não, há alguma diferença ou não. E aí o Royce vai discutir com mais detalhes sobre isso. E ele coloca o seguinte, que o problema não era você saber se a escritura era inspirada por Deus, porque era algo que todos os reformados acreditavam. Né? Todos criam que a Bíblia era a palavra de Deus, todos criam que ela era inspirada por Deus, só que o problema é que a Bíblia não havia caído do céu, ela tinha sido escrita por homens, cada um com seu idioma, com suas crenças, com suas metáforas, com suas imagens. Então o problema era saber até que ponto as passagens bíblicas elas refletiam, elas eram em questão a revelação da autoridade divina e até que ponto elas não passavam de concepções ou maneiras de falar humanas. Eu lembro que um pastor da antiga igreja que falava que era um problema assim, até que ponto você saber se a afirmação bíblica era normativa ou era narrativa. E essa é a questão que muitos reformados discutiram. Observe que a inspiração divina, o fato da Bíblia ser palavra de Deus, eram coisas incontestáveis. Todos os reformados partilharam essa ideia. O problema era entender as passagens bíblicas, no sentido de até que pontos elas refletiam, elas eram normativas
em termos de fé e prática, ou elas eram narrativas no sentido de refletir muito mais as concepções do seu autor, né, de quem está escrevendo. E depois ele vai falar também sobre o papel de Calvino com a interpretação da acomodação, né, nesse trabalho aí da exegese bíblica. Uma coisa interessante que Calvino vai enfatizar bastante é a graça comum. O fato de que Deus capacita diversas pessoas, sejam elas crentes ou não, a desenvolver seus trabalhos. Então, se você tem um ateu que faz um bom trabalho, é a graça comum, no sentido calvinista. Né? Deus o capacita para que ele faça aquele trabalho, né? Seja um bom engenheiro, um bom médico, um bom pesquisador, e faça aquele trabalho com excelência. E aí, para ele, né, para o Calvino, a Bíblia ela era, portanto, um livro para leigos. Então, aquele que desejasse aprender astronomia ou outras artes, que fosse a outros lugares. E o que seria, então, essa interpretação da acomodação? Olha só, Calvino reconhecia que existiam algumas passagens bíblicas que eram mais difíceis de ser interpretadas. E aí, ele reconhecia que havia uma discrepância entre essas passagens bíblicas e a ciência. Só que, mesmo assim, ele ia pesquisa científica. Tanto é que ele vai dizer que o Espírito Santo ele escolhe adaptar-se e comunicar conosco como que balbuciando, ao invés de bloquear o caminho do conhecimento das pessoas rudes e incultas. Ou seja, nós como seres humanos, né, afetados pela queda, a nossa razão ela é limitada, ela é afetada, e consequentemente é necessário que Deus se revele a nós, na sua palavra, de maneira que nós venhamos que seja compreensível para nós. E para que isso aconteça, o Espírito Santo se adapta, né, e se comunica conosco de uma maneira que nós possamos compreender. É como se fosse uma babá brincando com uma criança, e aí vai falando alguns gestos, algumas palavras ali, de uma maneira um pouco diferente para que a criança possa compreender. Calvino vai rejeitar o sistema copernicano, só que ele rejeita não pelo conflito com a Escritura, né, por achar alguma contradição entre Copérnico e a Bíblia, mas sim por contrariar o senso comum. E aqui é importante destacar isso, gente, porque quando Copérnico propõe o sistema de mundo, às vezes a gente tem eu vejo muito por aí na internet, o pessoal colocar, né, o sistema copernicano como se fosse um desafio da luz contra as trevas, né? Copérnico lança o sistema de mundo e aí a igreja opressora vai lá e sufoca ele, e depois a verdade prevalece. Não é bem assim. Primeiro que o Tratado de Copérnico, né, que é a Revolução dos Orbes Celestes, é um livro extremamente complicado matematicamente. Então, não era qualquer pessoa que conseguia entender. Era um livro muito restrito, principalmente aos astrônomos da época. Segundo, que os argumentos de Copérnico, principalmente os argumentos de rotação e translação da Terra, eram extremamente contraintuitivos. Imagine para uma pessoa que você falasse, olha, a Terra gira, ela tem um movimento de rotação. E aí, é claro, muita gente vai fazer piada com isso, né? O Cyrano de Bergerac, inclusive, ele vai dizer assim, eu sonhei que num belo dia estava na França e por alguma coisa fui levado aos céus e quando desci estava no Canadá. E aí são esses caras que vão depois influenciar principalmente as pessoas leigas da época. Então, a ideia de que a Terra possui movimentos, movimento da translação, para a época é extremamente contraintuitivo. E é por isso que muita gente, sejam clérigos, teólogos, filósofos, até cientistas naturais, vão se opor a ela. E é o caso de Calvino, ele se opõe ao copernicanismo por essa contradição ao senso comum. Só que, apesar disso, o sistema copernicano ele é difundido, ele tem uma aceitação muito boa entre os reformados. Ele tem um teólogo católico chamado Freudman, que ele vai apelidar, né, ele vai chamar de forma jocosa do sistema calvinista copernicano, porque onde havia ali, né, um círculo reformado, o sistema copernicano ele tinha uma maior abertura à aceitação, ele tinha maior aceitação, ou pelo menos era discutido com mais respeito, vamos dizer assim. O próprio Lutero é outro também que não vai concordar com o sistema copernicano, e é interessante que o Huygens vai falar que, embora isso tenha sido, acho que um sermão que o Lutero prega, né, que ele fala sobre isso, mas que é apenas essa única referência que existe que comprova que o Lutero se opôs ao sistema copernicano.
Ou seja, ele não insiste na questão, não escreve depois com mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que o sistema ele tem uma boa aceitação entre os reformados, o Freudman vai chamar de sistema calvinista copernicano, e a gente tem vários exemplos que o Reuters coloca lá de teólogos, né, e cientistas que abraçaram, né, o modelo copernicano. O Philip van Landsberg, ele vai ser o principal divulgador do sistema copernicano na Holanda, né? Tanto que o suspeito que esse trabalho do Reuters ele começou a fazer sobre a propagação do modelo da Holanda tem alguma coisa aí, né, a ver com o Van Landsberg. E existem outros aqui, né, como Martin Hortensius, Edward Wright, Nathaniel Carpenter, Thomas Digges, Mark Ridley, John Bainbridge, Henry Briggs, John Wallace e Wilkes, né? Eu coloquei aqui mais ou menos em dois aí, porque esses dois, que é o Nathaniel Carpenter e o Edward Wright, eles vão concordar com o sistema copernicano, mas vão mais com algumas limitações. Por exemplo, eles não vão aceitar a ideia de que a Terra tem um movimento de translação. Eles aceitam apenas a noção de rotação da Terra. O Thomas Digges, inclusive, ele ainda propôs no sistema, né, ele pegou o modelo copernicano e fez uma adaptação. Ele supôs um universo infinito, né, lembrando que Copérnico ainda, né, você tem um sistema que tem esferas, né, tem ali vários elementos do sistema ptolomaico, e aí o Thomas Digges vai dizer que existe um universo infinito com estrelas fixas que estão a distâncias variadas, né, além da órbita de Saturno. Mas também existiram oponentes, como foi o caso do Hilbert Voigt, que, se não me engano, foi um cientista holandês, Alexander Ross, e o famosíssimo, né, e querido teólogo John Owen, né, que é um dos pais aí do puritanismo, que escreveu bastante obras muito boas. Então existia um anticopernicanismo também, e aí, só que para os anticopernicanos, muitos se opunham não à contradição entre o copernicanismo e a Bíblia, mas sim a essa violação, né, essa contradição do senso comum. Só que havia também alguns que eram bem biblicistas mesmo, né? E aí, vamos dizer que a Bíblia estabelece os fundamentos da ciência e os fenômenos científicos que ela descreve são fatos históricos. Então é um biblicismo levado ao extremo também para os eventos da natureza. Só que também havia outro caso dos puritanos que o biblicismo ele era mais associado a questões de igreja, questões de culto e questões de moralidade. Quando chegava na questão científica, ele era mais... E é interessante que se deve estar se perguntando, mas e Galileu, onde é que ele aparece aí, né? E Galileu, ele não aparece tanto na obra do Roykas, ele fica mais de segundo plano, e quando ele aparece, Roykas coloca Galileu como uma figura um tanto complicada, porque ao mesmo tempo que Galileu assume a Bíblia como autoridade em assuntos de fé e moral, ao mesmo tempo ele é literalista em algumas passagens bíblicas sobre fenômenos naturais. E tanto que o Roykas ele não gasta espaço discutindo sobre o Galileu. E aí, por fim, já caminhando aqui para o final do nosso seminário, nesse último tópico, o Roykas vai analisar a relação entre puritanismo e ciência, né? E aí você tem uma nova filosofia que tinha como algumas características principais, que aí, né, tanto o puritanismo quanto ciência tinham, né? Lembrando aqui que a gente tem um movimento ali na Inglaterra de revolução puritana que vai partir desses mesmos princípios. Então, um anti-autoritarismo, um otimismo sobre as possibilidades humanas e um empirismo racional e uma ênfase na experiência. Então, você tem aqui uma rejeição do aristotelismo, uma ciência que se baseia nas experiências manuais, e Bacon era visto como o seu profeta aqui, né? Embora Bacon não tenha uma contribuição científica direta, por assim dizer, mas ele tem aí uma importância fundamental nessa discussão sobre a importância da experimentação. Para os puritanos, o reino do homem, ele complementava o reino de Deus, e uma vez que a razão se submete à verdade divina, você tem como resultado uma piedade erudita e uma erudição piedosa. E aí vão chamar isso de conhecimento sublime, né? Ou seja, a piedade e a erudição que são submetidos à verdade de Deus. Então, o puritanismo
como esse movimento ele vai encontrar muito espaço entre aquelas pessoas, os trabalhos manuais, os artesãos, os mercadores, navegantes, que era uma classe que havia recentemente emancipado e ascendido socialmente, e é uma classe que vai mostrar um interesse em ciência e tecnologia. E para finalizar, nesse confronto, né, entre Atenas e Jerusalém, a gente tem resquícios e elementos dos dois que vão confluir nesse desenvolvimento da ciência moderna. Então, você tem herança grega, né, na lógica, na filosofia, e você tem uma visão bíblica fundamental de Deus como Criador, que dota o ser humano de capacidades e habilidades para investigar o mundo. E aí, até falar assim metaforicamente, que embora os ingredientes corporais da ciência possam ter sido gregos, suas vitaminas e hormônios foram bíblicos. E aí essa é a questão que fecha a nossa apresentação aqui. São só alguns exemplos, algumas referências que eu usei no nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido útil para todos. Rapaz, arrumaram até um sonzinho aí. Eu não consegui achar esse sonzinho, viu? Pois é, vi aqui agora. Acabei de achar essas palminhas. Bom, senhores, tem alguém... tem o... Opa, deixa eu tirar aqui. O Soares. Fala aí, Soares. Bem, Lucas, eu cheguei no meio da sua apresentação, né? Cheguei 9h30. Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte: o Aristóteles, quando ele viu que não ia dirigir a escola de Atenas, né? Ele foi para o lago, né? O famoso lago onde ele fez vivissecção de camaleões, fez experimento com a carne, né? Ele chegou à conclusão da biogênese, né? Então, assim, de certa forma, o Aristóteles, mesmo sendo grego, ele tinha um certo pegado experimental, né? Como é que você comenta isso? A influência de Aristóteles na experimentação de repente, enfim. Sim. Esse trabalho de Aristóteles foi em anatomia, né? Mas, ainda assim, Alexandre, não foi uma influência que se propagou para a ciência durante a Idade Média. Você tem uma influência aristotélica principalmente nessa visão das esferas, né, do mundo que é governado pelas esferas, mas essa ênfase que a gente tem da experiência como acesso à natureza, embora Aristóteles tenha feito experiências ali com seres vivos, ela não se mantém. Não há essa visão. Você tem ali o trabalho de dissecação, mas você não tem uma discussão sobre a importância desse trabalho como algo que vai construir o conhecimento científico, vai dar base. Ok. Mais algum ponto, senhores? Foi muito bom. É estranho, né, pensar isso, porque ele antecipou tanta coisa legal, né, e o pessoal não aproveitou, no final das contas, né? Na verdade, deixa eu falar, posso falar, Lucas? A gente tem na história da filosofia, na história da filosofia, a gente fala que tem sempre ela sempre balança, né, entre Aristóteles e Platão. Platão vai para o mundo das ideias, a realidade última é nas ideias e você alcança pela razão. O Aristóteles já vai partir para o sensível, tanto que o sistema de mundo aristotélico ele é fundamentado ele é baseado no sentido, ele é, como é que a gente fala? O sistema de mundo aristotélico é o que a gente percebe no sensível. Tanto que quando Copérnico ele estabelece o seu sistema de mundo, uma parte da rejeição ao sistema de Copérnico é porque ele vai contra o senso comum, vai contra o sensível.
entendeu? É isso. A gente tem isso na filosofia, a gente tem esse balanço. Tem uma época que predomina mais essa ideia do sensível e uma época que predomina mais essa ideia do racional, né? O ideal e o experimental. Mas o sensível em Bacon não se deve a Aristóteles, né? Não. Eu não sei a influência de Aristóteles em Bacon, mas já é uma maneira diferente de ver o sensível, porque em Bacon o sensível parte da queda. A necessidade de você não pode confiar totalmente na razão, você precisa de algo para aferir. É diferente de Aristóteles. Entendeu? Mais algum ponto, senhores? Ok, obrigado, valeu. Mais algum detalhe que vocês queiram perguntar? Aproveita o Lucas logo aí. Lucas, João Pedro tá aí, viu? Ah, eu já tapei ele aqui? Oi. E aí, Lucas? E aí, João? Tudo bom? Tudo tranquilo. Beleza. Gente, Lucas foi meu aluno, eu falo isso com muito orgulho. Bom tempo. Um privilégio ter sido aluno do Cleber. Teve essa parte sobre Max Weber, né? Porque, assim, na escola você acaba ouvindo bastante dele. E, assim, eu valorizo o trabalho dele. Mas eu acho, assim, que tem essa parte justamente da influência do protestantismo na economia da Europa, mais ou menos isso, no capitalismo. Ética protestante e o espírito do capitalismo. Se não me engano, esse é o nome do livro que ele fez. Isso nos livros de história, por exemplo, acaba influenciando, por exemplo, nas pessoas acharem que naquela época as pessoas acreditavam a partir do calvinismo que a gente estava sendo salvo a partir do momento que a gente estava tendo bons resultados na economia. Ou seja, você está predestinado à salvação e como você pode saber disso? A partir do seu bom desenvolvimento econômico. E, assim, a gente sabe que, assim, eu e meu pai, minha família, a gente é mais calvinista, né? E a gente acaba que nunca teve essa ideia na nossa cabeça e, assim, chega a ser absurdo, né? Então, é um pouco preocupante quando um livro de escola, por exemplo, ele acaba colocando uma ideia de um sociólogo que provavelmente nem era cristão. Eu não lembro se Max Weber é cristão, o que ele era, mas e simplesmente coloca essa ideia dele como se fosse a interpretação verdadeira segundo os calvinistas, né? É bem complicado. E aí, quando você estuda, né, João, calvinismo, você vê que em nenhum momento fala isso, né? Se você pegar se você ler lá, acho que está no volume das Institutas, tem uma parte lá que o Calvino é explícito, ele condenando a usura, né, a avareza. Complicado. E aí uma caricatura, né, sobre o calvinismo que é construído. É isso. Ainda bem que a salvação depende de riqueza, viu? Senão... Lucas, Oi, eu queria fazer uma pergunta aí sobre a parte do Copérnico. Pode falar. Como é que você vê essa questão dele estar definindo as esferas perfeitas e o movimento uniforme, sendo que na realidade não é isso, né? E como é que ele coloca o experimento para validar isso? Porque se não é verdade, então ou experimentava errado ou ele estava baseado nas mesmas hipóteses de Aristóteles, de perfeição. Então,
quando Copérnico propõe o sistema, na verdade, ele propõe isso sem nenhuma prova empírica, vamos dizer assim. Copérnico ele é neoplatônico, e na tradição neoplatônica você tem formas e figuras que representam, que seriam assim, divinamente mais elevadas. E aí você tem, por exemplo, o círculo e o Sol, por exemplo, né, como astro, que ele é, digamos assim, uma divindade central nessa visão neoplatônica. E aí é essa a base, né, uma base metafísica que Copérnico vai utilizar para construir o sistema de mundo. A base empírica, né, que a gente vai depois construir para mostrar que o sistema copernicano é verdadeiro, só vai ser depois com a física de Newton, né, com o movimento de paralaxe, que foi descoberto só no século XVII, no século XVIII, aliás, 18. e com Pedro de Foucault, no século XIX. Então, o sistema copernicano, quando ele começa, ele é muito mais metafísico do que empírico. Copérnico propõe, recebe críticas, e aí ele não responde muito bem às críticas. Tanto quando as pessoas começam a questionar ele, mas espera aí, se a Terra tem um movimento de rotação, por que quando eu pulo da superfície não caio adiante? E aí eles tentam até argumentar, né, dar uma resposta sobre isso, mas a resposta dele não convence. E é por isso que o sistema copernicano, no início, ele sofre muita resistência, porque, além de violar o senso comum, não havia uma base empírica ainda construída que lhe desse suporte. E outra coisa, o sistema copernicano ele era tão complexo, até mais complexo do que o sistema ptolomaico. A gente vê, às vezes, por aí, né, a matéria, né, coloca lá o sistema heliocêntrico, né, bem bonitinho, e aí ali é uma representação extremamente caricata e contemporânea do que era o sistema copernicano, porque no sistema copernicano você tem epiciclo, você tem equante, você tem vários elementos ptolomaicos ainda fazendo parte daquele sistema. Ô Lucas, o que liberou as mãos de Kepler para descobrir as órbitas elípticas? Ele fez uma observação, tinha as observações do Tycho Brahe, e aí ele estava observando o movimento de Marte. E aí, quando ele observa o movimento de Marte, ele tenta encaixar, né, aquelas figuras geométricas, aqueles sólidos geométricos dessa órbita, e não consegue. Quando ele encaixa nessas figuras e observa os dados do Tycho, ele não consegue encaixar não consegue articular as duas coisas. Aí percebe que não é um movimento circular. Aí quando ele lança a mão, dá Mas ele estava tentando encaixar no sistema ptolomaico. Aí ele vai para o Copérnico. Por que ele não encaixou no próprio do Tycho Brahe? Que o Tycho Brahe tinha um sistema também. Ou esse do Tycho Brahe depois. Exatamente. Por que ele optou pelo Copérnico e não pelo Tycho Brahe? Aí eu não sei te dizer. Ele rejeitou o sistema Tycho Brahe. O Tycho Brahe não foi nem tão popular. O Tycho Brahe ele propõe... Mas ele já corrigia os epiciclos. O Tycho Brahe já era um avanço em determinadas situações ali. Já corrigia. Mas ainda assim você tem um sistema girando em torno da Terra. Né? Era um sistema geoheliocêntrico, né? Porque você tinha algumas coisas girando em torno do Sol, mas boa parte girando em torno da Terra. Aí depois o Kepler, ele já com o sistema copernicano, tenta encaixar os sólidos geométricos ali nas órbitas, mas não consegue por causa desses dados de Marte. Você fala, Lucas? Mais alguma coisa? Não, é porque se faltava o empírico e quem tinha os dados era Tycho Brahe, então qual era a vantagem de trocar o ptolomaico pelo Copérnico? Ou seja, qual foi o critério que acabou encaixando tudo? Ou se é que encaixou, né? Pode falar, Lucas? Posso. Pode falar, Guilherme. O modelo de Copérnico ele traz alguns avanços para explicar, por exemplo, por que o brilho de Vênus varia ao longo do ano. Por que as variações, me parece que tem variações no brilho do Sol, variações no brilho de alguns planetas, que não tem como explicar o modelo de Ptolomeu. Entendeu? Então, algumas observações astronômicas elas se encaixam melhor no modelo de Copérnico, embora não sejam todas. Aí é aquela questão do sensível.
A física aristotélica é a física do sensível, não é? Não existiu uma física que se encaixava no modelo de Copernicano, no modelo de Copérnico. Por que o modelo de Copérnico ele provoca uma revolução na física? Porque a partir do modelo de Copérnico, como ele se encaixa em algumas observações astronômicas, mas aparentemente ele não se encaixa no resto, então houve uma mudança na física. A física foi refeita para se adaptar, para que o modelo de Copérnico fosse adaptado. É isso que é a questão. A ideia de inércia, a ideia de leis de Newton, tudo isso surge como consequência da necessidade de você explicar os movimentos da Terra. Entendeu? A física muda, a mecânica muda totalmente para que o modelo de Copérnico seja aceito. Isso é para que ele seja considerado coerente, né? Porque algumas observações astronômicas se encaixam bem em Copérnico, não todas, na época dele. Agora, quando você muda a física, tudo se encaixa. Essa é a questão. Agora, em relação ao modelo de Copérnico e o modelo de Tycho Brahe, o modelo de Tycho Brahe é o modelo de Copérnico, considerando a Terra parada. Então, está tudo girando em torno da Terra, só que é muito mais confuso. É uma questão de referencial. Ele tira o referencial do Sol e põe na Terra porque ele não tem a física de Tycho Brahe ainda é uma física aristotélica. Sim, mas pensando em termos de... Vamos supor que tivesse havido duas escolas, uma corrigindo Copérnico e outra corrigindo Tycho Brahe, usando as mesmas leis de Kepler. O problema seria só uma transformação de coordenadas? Não, a física por trás. A física de Tycho Brahe ela é aristotélica, a física de Copérnico ela vai se desenvolver depois, é a física newtoniana. Mas porque hoje a teoria gravitacional ainda está aberta, né? Tem muito problema ainda, né? Qual gravitação você está falando? Não, porque com o avanço desde Newton até agora, a gente progrediu, né? Em vários questionamentos, tanto que Einstein tenta mexer nela, né? E não no eletromagnetismo, né? Sim, a teoria da gravitação de Einstein é uma teoria, a teoria da gravitação de Newton é outra. A de Newton ela tem umas limitações e que Einstein consegue superar essas limitações. Isso. Mas eu estou querendo fazer você enxergar que a situação continua em aberto apenas por uma visão mais otimista, né? Para você ter uma ideia de como que a situação é aberta, nem o pêndulo de Foucault prova a rotação da Terra. Sabia, Lucas? Eu já tinha desconfiado por causa de algumas críticas que foram feitas aí em alguns vídeos da internet, mas tem um livrinho simples, Convite à Física, tem um capítulo que ele discute essa questão de força e movimento. E eu conheço aquele livro do Mecânica Relacional. Não. O princípio de Mach, onde ele reconstrói toda a física baseado em Mach, não em Newton. É interessante olhar o Convite à Física, ele faz essa discussão histórica, filosófica, dessa questão da força e do movimento, do referencial. Entendeu? Lucas, tomei demais sua fala. Não, tranquilo. Obrigado por comentar. Lucas, na verdade, a minha pergunta a respeito de deixar as mãos livres de Kepler é porque o neoplatonismo era muito arraigado, né, em certos círculos, né? E o Kepler foi muito assim... Parece que foi fácil para ele se desvincular do platonismo, né? Será que teve algum papel da reforma nisso? O Kepler era luterano. Então, essa visão de enxergar o mundo como criação de Deus, como a obra de Deus, e de estudar essa obra, é algo bem forte no trabalho dele. Quando você pega... Porque o Kepler escreveu vários livros, né? Um monte.
E aí, quando você pega essas obras dele, em vários momentos você se depara com uma atitude diferente dele em relação à criação, ele dando graças a Deus pela capacidade que Deus deu a ele de poder investigar o céu e poder compreender através das leis, né, dos conhecimentos. Mas aí, assim, lembrando, aqui a gente tem as leis de Kepler, né, nesse momento que as leis aparecem, né, que Kepler constrói, elas antecedem todo o trabalho de Newton. Hoje você pega um livro de astronomia, você chega às leis de Kepler a partir das leis da lei da gravitação, né? Você generaliza, e aí chega lá a equação lá da cônica, né? E analisa as órbitas, se ela é aberta, se é fechada. Mas, historicamente, as leis de Kepler vêm antes, né, de toda a mecânica de Newton e da teoria da gravitação. Bom, mais algum ponto, senhores? Vocês queiram comentar? Bom. Opa, estava fechado aqui. Mais algum ponto, se vocês queiram comentar? Queiram perguntar? Esse aqui no chat, acho que não tem mais nada. Bom, se não tiver, a gente encerra então a nossa reunião de hoje. Tem mais alguma coisa, Lucas? Você quer colocar, acrescentar? Não, Alexandre, acho que é isso mesmo. Acho que consegui falar o que tinha. Eu agradeço pela atenção e pelo convite. Então, foi muito bom, tá? Foi muito boa a apresentação. Eu que agradeço aí pela explanação aqui pra gente. E tomara que tenha mais outras discussões sobre essa. Dá pra gente virar a noite discutindo aqui sobre esses assuntos. Até essa parte histórica também é muito boa. A discussão que tem hoje em dia, final ali do século XIX, século XX. Se a gente for entrar na relatividade, aí tem muita discussão. E aí, se a gente dá uma temperadinha com quântica ainda, nossa, aí a gente não para mais. Aí vai longe mesmo. Bom, senhores, então a gente encerra a nossa conversa de hoje e a gente retorna daqui a 15 dias, dia 17, dia 18. Dia 18 de novembro a gente retorna, vai ter mais uma parte sobre teologia natural lá com o George, tá? Dia 18. Então ficou faltando uma parte lá e aí dia 18 ele vai apresentar pra gente, que já é os tempos modernos da teologia natural. Tá certo, então? Então, Ok.